Mas, amados, eu estava lendo a palavra, eu estava conversando com vocês a respeito disso, o quanto Deus sempre teve um propósito com o povo dele, cuidou do povo dele, fez maiores milagres na frente daquele povo, ao ponto de que aquele povo foi tirado do Egito, após 430 anos, eles sendo escravos numa terra. Você já imaginou ser escravo num lugar onde não é sua terra? Deus havia dado uma herança, uma promessa, uma aliança para Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança se estendeu. E Deus, que é um Deus que cumpre toda a palavra que Ele diz, por isso que se você tem promessa de Deus, confie. Há um tempo para cumprir, mas vai cumprir, queridos. Vai cumprir, porque Deus, Ele é fiel para fazer cumprir. E Deus disse, após 430 anos daquele povo amassando barro, construindo tijolos, construindo casas que não era para eles. Eles eram subjugados, humilhados naquela terra do Egito. E após 430 anos, Deus escolhe Moisés. E o inimigo já queria acabar com a vida de Moisés. O inimigo sabia que ia sair um redentor lá daquela terra, um libertador. E você sabe que o livro de Êxodo, ele fala sobre a travessia do povo. Ele fala sobre a libertação do povo. Ele fala sobre a história do povo de Deus. E Moisés na Bíblia, ele é um tipo de Cristo. Existem vários personagens na Bíblia que você vai ver que é um tipo de Cristo. Por isso que está registrado lá. Nós éramos escravos de Faraó, que Faraó simboliza Satanás. Nós éramos escravos dele. Nós vivíamos fazendo toda a vontade dele. Paulo fala que nós vivíamos fazendo a vontade dos pensamentos, das intenções do nosso coração. O que ele falava para a gente fazer, a gente fazia. A gente era escravo também. A gente também estava subjugado pelo inimigo. Mas Jesus veio para nos libertar. Por isso que João diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Hoje nós somos livres, queridos. Glória a Deus. E nós não podemos mais viver naquela tradição do passado, com as coisas do passado, ou vivendo de acordo com o passado. O Senhor fala assim: eu faço nova todas as coisas na sua vida. Aquele povo viu, queridos, que após 430 anos eles estarem naquele lugar, sofrendo, Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. Deus fala com Moisés, e Moisés, ele é um instrumento na mão de Deus para libertar aquele povo. E enquanto aquele povo, naquela noite, que Deus fala: fica preparado, vocês vão participar da Páscoa, que significa peça, passagem. A Páscoa tinha que ser um cordeiro assado, tinha que ter ervas amargas, simbolizando o quê? Simbolizando o tempo que eles viveram naquele lugar. Eles comiam coisas, mas eles viviam de um tempo amargo, de uma história triste. Então eles comeram aquilo. E o Senhor disse: pegue o bezerro, pega o cordeiro e mole ele, pegue o isopo e esparja sobre os umbrais da porta. A porta onde tiver espargida o sangue, o anjo da morte vai passar, mas aonde estiver espargido o sangue, ele não vai entrar nessa casa. Queridos, na nossa casa a proteção, o sangue do cordeiro está sobre a tua casa, sobre a tua vida, mais do que tua casa. Aqui você é lavado pelo sangue do cordeiro. O inimigo olha para você e vê o sangue de Jesus na tua vida. Então ele não toca, ele não pode tocar em você e em nada que é teu. Você é guardado, você é protegido pelo Senhor. Aquele povo sai daquela terra com mão forte. A palavra de Deus fala assim: antes de vocês saírem, vocês vão lá nas casas das pessoas, das mulheres, e pede tudo o que eles têm, panela, brinco, joia, peça tudo, porque eu vou despojar o Egito. O Egito vai ficar na miséria.
mas eu vou abençoar os meus filhos. Querido, Deus tira do ímpio para trazer para a tua vida. É isso que Deus faz. Quando você crê em Deus, você recebe, que eu não sei como, mas eu libero essa palavra sobre a tua vida. Deus vai tirar do ímpio e vai trazer na tua mão aquilo que você precisa. Porque o Deus que fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Você crê? Deus fez prodígios, maravilhas, e aquele povo saiu daquela terra e foram para onde? A palavra fala que eles poderiam ter passado por um lugar mais curto, mas Deus que cuida de tudo, Deus que vê tudo, Deus disse: não, vocês vão passar para o outro lado, até chegarem diante do Mar Vermelho. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles veem Faraó vindo atrás deles, com o exército. Eles vêm do lado montanha, na frente o mar, e eles, embora tenham visto tudo que Deus fez no Egito, eles começam a murmurar e a reclamar. E eles começam a dizer a Moisés: nós não dissemos para você não nos tirar de lá? Por que você foi tirar a gente desse lugar? Por que você foi nos trazer para morrermos aqui nesse deserto? Queridos, a ingratidão, ela traz uma consequência, ela traz a murmuração. Toda pessoa ingrata, ela também é murmuradora. Ela questiona e ela murmura de tudo aquilo que Deus fez. Ela se esquece das coisas que Deus já fez, e ela só olha para o agora. Por isso que hoje o Senhor está nos falando a respeito de tempo. Há um tempo, querido, há um tempo para as coisas acontecerem na tua vida. Espere no Senhor com paciência, porque aquele que espera no Senhor com paciência, o Senhor se inclina para ouvir o seu clamor. Então, queridos, aquele povo chega diante dali e Deus fala para Moisés: por que você está clamando a mim? Pegue a vara e coloca no mar, esse mar vai se abrir. O mar se abre, queridos, a ponto daquele povo passar todos a pé enxutos. Sabe o que é pé enxuto? É seco. O lugar estava seco, porque quando Deus faz por completo. Quando Deus faz um milagre na tua vida, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. Aquele povo poderia, se vai passando debaixo do lodo, Deus soprou o vento, fez com que ficasse uma parede de um lado e do outro, e o povo passando, a palavra fala que eles passaram a pé enxutos, seco, não tinha nada, era como se estivesse passando agora aqui. E aí, de repente vem Faraó e seu exército. E o que acontece, queridos? Olha como Deus pleiteia as nossas causas. Olha como Deus luta por você. Olha como Deus faz. Quando você deixa Deus ser Deus, Ele faz na tua vida. O que acontece? O Faraó vem junto com o exército dele, todo o exército do Egito, vem perseguindo o povo de Deus. E a palavra fala que aonde aquela carroça passava com as rodas, eles começaram a patinar. Eles começaram a ficar no lodo. E ali eles ficaram enroscados. Mesmo vendo as paredes do lado, disseram: se aquele povo está passando, nós também vamos passar. Querido, a bênção é para os servos de Deus, é para os filhos de Deus. Não é para o ímpio, mas é para os filhos de Deus. E enquanto eles ficaram patinando com as suas rodas ali, no meio daquele mar, o povo de Deus passou a pé enxuto. É isso que Deus faz. Deus sempre tem um milagre para nós. Por isso que nós cantamos: nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus de promessas, é o Deus que vai na sua frente. Deus vai na sua frente e Ele abre caminhos aonde você não vê. Deus mostra coisas que você não sabe, porque Ele olha além, querido. Ele vê além daquilo que você está vivendo. Por isso, espere no Senhor, confia no seu Deus, busque a face dEle e a presença dEle. Aquele povo passaram para o outro lado, o exército no meio do mar, as águas se fecham, queridos, e todos eles, os carros, os cavaleiros, todos morrem no meio do mar. Deus tem aliança com aqueles que o buscam, aqueles que o buscam o
acharão. Por isso que é importante você buscar a face do Senhor. Por isso que nós estamos numa campanha de 7 dias em busca da presença do Senhor. Porque sem Ele você não é nada, sem Ele eu não sou nada, sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós enfrentamos exércitos, com Ele nós ganhamos as batalhas, com Ele, querido, nós somos mais que vencedores. Você é muito mais que vencedor com aquele que já venceu todas as coisas. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. E aí, amados, o que acontece? Aquele povo vê tudo isso, vê milagres, vê maravilhas, passa do outro lado, Deus continua agindo, Deus continua abençoando, Deus continua fazendo, e aquele povo ingrato continua murmurando, reclamando, se queixando de Moisés, se queixando das coisas, continua falando. Aquele povo, a palavra fala, Deus fala para Moisés, esse povo é um povo obstinado de coração. Sabe o que significa isso, querido? É um povo que o coração é fechado, é um povo de coração duro, é um povo que está vendo milagre, está vendo o romper de Deus, está vendo Deus dar, mas nunca estão satisfeitos, nunca estão em paz, nunca são agradecidos. Deus quer nos fazer, nos tornar pessoas agradecidas. Porque para quem não é agradecido, querido, nada é suficiente para a pessoa. Nada está bom. Mas para quem é agradecido, pode ter água em casa, apenas água na geladeira. Você vai abrir a geladeira, você fala, nossa, minha geladeira está, eu costumo dizer assim, está farta, né? Farta tudo. Está fartando tudo. Então lá, não, querido, mas tem água, amém pela água, glória a Deus que tem água, glória a Deus que Deus tem cuidado, porque o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu posso hoje não ter só água, mas eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Ah, Deus é fiel, Deus é um Deus que supre, Deus é um Deus que traz, Deus é um Deus que faz. Eu não sei se você já viveu milagres de Deus assim, de você não ter e você orar e Deus enviar. Ah, queridos, é tão bom depender de Deus, tão bom depender dEle. Eu me conto sempre esse testemunho, que uma vez eu tinha vontade de comer mandioca e não era a época da mandioca. E eu queria comer aquela mandioca amarelinha, sabe? E eu estava aguada, como diz o povo, aguado pela tal da mandioca. E eu morava em outra cidade, dirigia outro ministério, e eu disse, ai pai, eu queria tanto a mandioca. Eu acho tão lindo a gente depender de Deus. E de repente uma menina que ficava comigo, ela disse assim, pastora, um homem está passando com o carro cheio de mandioca. Eu disse, corre, vai atrás dele, pede para ele parar. Sabe? Aquela história assim. E ela foi, e o rapaz parou. E eu cheguei junto, daí ele disse, olha, essa mandioca, ela não é mandioca para cozinhar. Ela é mandioca para fazer farinha. Ela não é propícia para isso. Mas se a senhora quer, amém. A senhora vê o que faz. E me deu umas ramas de mandioca, e eu fui para casa e orei. Eu me lembro que eu orei e disse, Senhor, se o Senhor providenciou o meio, o Senhor vai, eu consagro esse alimento. Eu vou comer, essa mandioca vai derreter. Queridos, em 5 minutos aquela mandioca abriu. Sabe o que fica aquela mandioca amarelinha? Mais comida e gosto. Comi mais do que se fosse tirado do quintal. Porque Deus é o Deus de milagre e é um Deus que supre as nossas necessidades. A minha necessidade naquele tempo era aquela mandioca, Ele me deu. Por quê? Porque eu dependo dEle. Eu dependo dEle para falar. Eu dependo dEle para estar aqui. Eu disse hoje para ele, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não falar através de mim, me deixe em casa. O Senhor sabe, Pai, a minha necessidade. O Senhor conhece a minha estrutura.
O Senhor sabe quem eu sou, mas eu vou debaixo da tua graça, debaixo da tua direção. E quando eu abrir a minha boca, que o Senhor fale através de mim, para aquela pessoa que lá vai estar, para aquela que vai ouvir, que o Senhor fale comigo, Deus, porque eu preciso de Ti. Eu preciso tanto dEle. Quantos aqui precisam dEle? Nós dependemos totalmente dEle. Se Ele não dá o ar, a gente não respira. Se Ele não nos faz ficar em pé, a gente não caminha. Se Ele não dá força, fôlego de vida, a gente não estaria aqui. Quantos não venceram esse dia? E nós chegamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Então que a gente possa, queridos, buscar a presença dEle. Esse povo não queria saber de Deus. Esse povo queria as bênçãos dEle, mas Deus mesmo, eles não queriam. Mas tinha alguém que queria. Sempre tem um remanescente. Sempre tem alguém que quer a presença do Senhor. Sempre tem um remanescente que deseja a Deus mais do que tudo. Moisés, ele queria a presença de Deus. E a palavra de Deus diz aqui, em Êxodo, capítulo de número 33, a partir do verso de número, vamos ler aqui a partir do verso 7. Moisés, ele costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, aqui Moisés ele vai falar com Deus, ele vai ter um diálogo com Deus, e ele vai fazer Deus se lembrar das palavras que Deus mesmo havia dito a ele. Se você for ver o capítulo 30, 31, 32, você vai encontrar Deus falando com Moisés. E Moisés faz Deus se lembrar das palavras que o Senhor tinha dito para ele. Moisés diz assim: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber que enviarás comigo. Disseste, ele dizendo para Deus, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. E aí Moisés diz assim, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti. E ele fala para Deus, lembra-te de que essa nação é teu povo. Ele faz uma oração a Deus, ele faz Deus se lembrar das promessas que Deus tinha dito a ele. E Deus tinha dito para ele, eu conheço você, Moisés, pelo nome, e de você eu tenho me agradado. E se me vês, ele fala para Deus, se o Senhor me vê com agrado, revela-me, Senhor, os teus propósitos. Fala, Senhor, comigo, mostra o que eu tenho que fazer, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Ele deseja ansiosamente fazer a vontade de Deus. E ele fala para Deus, lembra-te, Pai, que essa nação é tua, que esse aqui é o teu povo. E aí o Senhor fala com ele, o Senhor respondeu dizendo, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Amém? Queridos, nós temos aprendido aqui, que Moisés ele teve uma incumbência de Deus, de conduzir esse povo até a terra,
prometida, até o lugar aonde o Senhor tinha dito para eles que os levaria. E enquanto Deus fala com Moisés e dá direção para ele, aquele povo começa, antes no capítulo 32, você vai ver que aquele povo, enquanto Moisés sobe a montanha para buscar a presença de Deus, enquanto Moisés vai até a montanha para falar com Deus, e a palavra fala que ele fica lá 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Ele está lá para buscar a direção de Deus, o propósito de Deus, o que Deus tem, o que Deus quer fazer através da vida de Moisés para aquele povo. E enquanto Moisés está lá, ele deixa Arão. Arão é o sacerdote. Ele deixa Arão naquele lugar. E enquanto ele está lá, buscando a presença de Deus, aquele povo chega para Arão e fala para Arão: escuta, cadê Moisés? O que foi feito desse homem? Por que esse homem não aparece mais? Onde está Moisés? E Arão fica meio sem responder, sem saber o que dizer. E aí eles dizem assim: mas o que é feito dele? Arão não sabe o que fazer, fala assim para eles: olha, pega tudo que vocês têm, o ouro que vocês têm na casa de vocês, os brincos, pega lá, traz tudo aqui para mim. E ele faz, queridos, joga tudo aquilo dentro do fogo, e aquilo se torna um bezerro. Um bezerro, sai um bezerro, porque aquilo simboliza que aquilo estava no coração do povo. A idolatria ainda estava no coração do povo. Aquele povo ainda não tinha reconhecido a presença de Deus que estava ali simbolizada por uma nuvem de coluna de dia, uma nuvem que descia sobre eles, cuidando deles. De dia era uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Eles não perceberam a presença de Deus com eles. Embora o líder deles estivessem lá diante de Deus, Deus continuava cuidando deles. Mas, queridos, aquele povo era um povo endurecido de coração. Aquele povo queria Moisés. Eles não queriam Deus, eles queriam Moisés. Os olhos deles estavam realmente voltados para o homem. E é isso que nós precisamos tomar muito cuidado, querido, para ver aonde estão os nossos olhos. Se está verdadeiramente voltado em Deus ou em pessoas. Pessoas não podem fazer nada por nós. Pessoas são seres humanos que não têm poder nenhum. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo faz. É o Deus que te ama. É o Deus que cuida de você. E aquele povo começou a murmurar, a blasfemar. E ali saiu um bezerro. E aí Arão disse assim: eis aqui o Deus de vocês que tirou vocês com mão forte do Egito. Queridos, que ingratidão a Deus. Que ingratidão. E aquele povo começa a pular, a saltar, a gritar, a fazer a maior orgia, a se retalharem. Aquele povo começa a festejar com aquele bezerro de ouro. Aquele lá é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que fez, é o Deus que faz. E aí, queridos, Deus fala para Moisés lá no monte, lá na montanha, na experiência que Moisés está tendo com Deus lá no monte, na presença do Senhor lá no monte. Deus fala para ele: desce Moisés, vai ver o que o teu povo está fazendo, vai ver o que o teu povo está fazendo. Eles bem depressa se afastaram dos meus caminhos. A gente tem essa tendência, queridos. A gente precisa tomar muito cuidado, porque nós temos tendência de substituir Deus por pessoas, por coisas, por lugares. Deus, Ele quer ser o primeiro na tua vida. Deus quer ser o primeiro na tua vida. Ele diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Lá em Mateus fala: quando você me buscar em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas na tua vida. Quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você prioriza Deus, o tempo teu com Deus, a presença dEle, o desejo de estar diante dEle, tudo na tua vida
vai entrando em harmonia. Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar. Quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você o ama, quando você deseja a presença dEle. Aquele povo estava lá, festejando, pulando, cantando, e de repente, Moisés tem que descer com as 2 tábuas, escritas com o próprio dedo de Deus. Deus tinha dado as leis, Deus tinha dado as ordenanças, para como eles tinham que agir, o que eles tinham que fazer, como eles deveriam fazer para chegar até aquele lugar onde Deus tinha prometido, onde Deus tinha sonhado, onde Deus tinha orquestrado tudo certinho. Olha, vai ser assim, assado. E o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E foi o primeiro mandamento que eles quebraram, querido. Eles esqueceram, eles colocaram um bezerro de ouro no lugar de Deus. Será que nós não temos colocado bezerro de ouro no nosso coração? Será que nós não temos colocado coisas no nosso coração e Deus ficado para trás? Ah, mas é muito difícil. Mas é muito complicado, a vida é muito difícil, a vida é muito complicada, eu tenho muita luta, eu tenho muita coisa para fazer. Querido, mas nós temos que priorizar Deus, nós temos que buscar a face do Senhor, nós temos que buscar ao Senhor. Enquanto aquele povo adorando a Deus, Deus fala para Moisés, Moisés desce. E quando Moisés desce da montanha, querido, ele tem uma outra experiência. Imagina você sair da glória de Deus, onde você está cheio da presença de Deus, e chega lá naquela realidade e vê aquela situação. E quantas vezes você vem para a casa do Senhor, ou você no teu quarto busca Deus, você está cheio de Deus, cheio da presença dEle, cheio da unção de Deus, cheio da glória de Deus, e de repente aparece uma situação totalmente contrária, você tem que enfrentar aquilo. Moisés, ele pega as tábuas da lei, a primeira coisa, ele joga as tábuas no chão, porque ele se ira, e a palavra fala que Moisés era o homem mais calmo da terra. Ele se ira de uma ira tal, que ele joga as tábuas no chão, e ele corre e ele pergunta para Arão, o que estava acontecendo? Por que você deixou acontecer isso? Você sabe muito bem como é esse povo, Moisés. É um povo obstinado, é um povo de coração duro, é um povo que não ouve. Eles começaram a reclamar e eles vieram falar comigo. Eu disse, traga o ouro, derreti, coloquei no fogo, deu isso daí. Saiu isso daí. É o que estava no coração da pessoa, querido, era um bezerro. Eles não conheciam a Deus, eles adoravam o bezerro. É o que estava no coração deles. Saiu isso e eles estão felizes, achando que foi isso que tirou eles lá do Egito. Sendo que a palavra diz que foi o Senhor quem tirou com mão forte. É Deus que faz, é Deus quem age, é Deus quem opera, é Jesus quem nos salvou. Não tem outra coisa, não tem outro caminho. Moisés se ira, ele pega aquele bezerro, queridos, que eu não sei com o que ele moeu aquele negócio. Eu fico pensando com o que ele moeu. A ponto da palavra fala que aquilo virou um pó. Ele quebra, mas quebra, esmiuça, esmigalha, e vai quebrando, aquilo se torna um pó. Ele pega a água, mistura aquele pó na água e dá para todo mundo beber. Ele dá aquela água para todos beberem, todo mundo começa a beber aquela água. E eu penso comigo que isso tem um significado, porque tudo que está escrito na Bíblia tem um significado. Tudo. E eu conversando aqui domingo, a respeito dessa palavra com os irmãos, o que me veio ao coração foi de que, sabe o que é isso? Isso é pó, isso é cinza. E sabe o que serve isso? Para entrar para o teu organismo e sair fora. Porque o Deus que entra na tua vida, Ele permanece. Ele não sai mais, Ele permanece dentro de você. Mas de coisas, deuses estranhos, eles não têm valor algum. Não tem valor algum, querido. O que tem valor é a presença. Tudo que eu quero é a tua presença. Quantos aqui querem a presença do Senhor? Querido, tudo que nós precisamos é da presença dEle. E depois Moisés, ele vai à tenda do encontro, e lá ele fala com Deus. E Deus fala com ele.
Moisés, esse povo é obstinado, esse povo é endurecido, eu não vou mais com vocês, a minha presença não irá mais com vocês, mas eu vou enviar um anjo, o anjo vai na frente, o anjo vai lutar por vocês, os jebuseus, os perezeus, os iteus, todos eles vão cair por terra, porque eu tenho promessa para a vida de vocês, o anjo vai lutar. E você sabe que um anjo só, certa vez na Bíblia ele lutou, e 185.000 do exército do inimigo caiu por terra. Um anjo só, querido. Um anjo só. Mas Moisés disse: não, Senhor, não. Eu não quero o anjo. Eu não quero, eu quero a tua presença. Porque se a tua presença não estiver comigo, não nos envie, Senhor. Não nos envie a lugar algum sem a tua presença. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Não adianta, a palavra fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Amém. Amém, porque os anjos, eu creio em anjos, eu sei que o Senhor envia os anjos dele, os ministradores, para ministrar em nosso favor. Mas anjo não é para ser adorado. Anjo não é para ser cultuado. O único que é digno de ser adorado é o nosso Deus. Ele é único, Ele é único, Ele é único. Foi Ele que deu a vida por mim e por você. Foi Ele que pagou o alto preço por mim e por você. Foi Ele que levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, Ele carregou sobre si. O corpo dele foi moído por mim e por você. Sabe onde não tem mais um lugar aonde existisse um pedacinho de carne? Ele foi chicoteado, rasgado, humilhado por amor por mim. Tudo que eu desejo é a presença do Senhor. Quantos aqui desejam a presença do Senhor? Quando você tem a presença dele, você é uma pessoa grata. Você não é ingrato. Você é grato por tudo. Você é grato pelo dia, pelo ar, se está chovendo, se está sol. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil a gente estar num tempo de seca como estamos. Mas o Senhor fala: se você clamar, eu vou enviar chuva. Ah, querido, é só nós pedirmos. Pede e eu te darei. Pede e eu te darei. O que você quer? Ser curado? Recebe cura hoje. Recebe cura hoje em nome de Jesus. Porque o Senhor já te curou. Quando nós estamos inquietos no nosso coração, nem sei por que eu estou inquieto, nem sei porque eu estou tão preocupado, nem sei, eu estou preocupado com tanta coisa. Aquieta, aquieta, saiba que Deus é com você, porque a inquietação do coração, ela denuncia a falta da presença de Deus. Sabe, querido, o dia que eu estou meio chata, o dia que eu levanto azeda, o dia que eu levanto que parece que nada está bom, sabe o que eu faço? Eu vou lá no meu quarto e peço perdão para Deus. Eu sei o que está acontecendo, Senhor. A carne quer se levantar, mas o lugar da carne é morte. Eu quero o teu espírito, eu quero mais de ti, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. E ali, querido, eu busco a face do Senhor até encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Porque todos nós, tem dia que você acorda que você está bem, tem dia que você acorda que você não está bem. Você nem sabe por que você não está de veneta. A pessoa falou bom dia, você nem respondeu. Nós somos complicados. Nós somos difíceis de lidar. Se não fosse a graça de Deus sobre nós, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Mas é a graça dEle, é o favor dEle, é a presença dEle em nós que nos faz caminhar. A presença dEle dá descanso para nós. Nós precisamos de descanso nesses dias, querido. O tempo difícil, os dias difíceis, dias complicados, dias de angústia, dias de dor, dia de perplexidade, dia em que você vê a maldade no coração das pessoas, por qualquer coisa, estão matando.
para qualquer coisa. Roubo, sequestro, assassinato, maldade com crianças, com animais. O homem é mau, querido. O homem é o mal. O que nós precisamos é de Deus na nossa vida. Quando a pessoa tem Deus, ela é transformada, ela é mudada. Eu já não sou mais o mesmo. Eu já não sou mais o mesmo. Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, nosso pensamento muda, nossos sentimentos mudam. Os pensamentos contrários caem por terra, porque é ocupado pelo pensamento da palavra. Essa palavra, ela é uma lâmpada que vem iluminando o meu caminho, mostrando, Silmara, não vai por aí, vem por aqui, vai por lá, faz assim. Eu dependo de Deus, eu preciso dEle. Quantos precisam dEle? A presença dEle nos dá descanso. Queridos, é possível você experimentar paz, mesmo em meio à guerra. E quanta guerra nós temos que travar. Lá na tua casa, lá com a tua família, lá no teu trabalho, lá no supermercado, no trânsito. Nos dias de hoje está complicado dirigir. E aí você precisa ter paz para dizer assim: vai em paz. Não lançar mais maldição na pessoa. Não jogar mais maldição, mas vai em paz, vai abençoado. O Senhor é contigo, o Senhor te guarda. Você pode ter paz no meio dessa guerra que você está vivendo, no meio dessa luta, porque quando você tem a presença do Senhor, você tem tudo. Você tem paz, você tem descanso. O pastor falou sobre que Deus deu a Moisés. É o que ele pediu. Descanso, estratégia. Estratégia a gente precisa de estratégia, queridos, para lidar com situações na nossa vida. Um filho não é igual ao outro filho. Marido não é tudo igual. É igual fogão. Cada um tem o seu. Se eu for pilotar o teu fogão na tua casa, eu não vou nem saber acender, mas você sabe. Às vezes você precisa dar um soprão no fogão e ele acende. Às vezes você precisa pegar palito de fósforo e... Meu fogão antes, agora graças a Deus comprei outro, mas meu fogão antes eu falava para meu marido: bem, vem cá. Ele ia, ele colocava umas pedras embaixo para dar um equilíbrio para o bolo ficar certinho, porque senão o bolo fica penso, sabe, queridos? Fica penso. Então assim é na vida da gente. A gente precisa do Espírito Santo para nos planear, para nos colocar na posição, para nos colocar no lugar onde Deus tem. Ah, querido, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Quando você tem e busca a presença dEle, você vai encontrar direção para a tua vida. Ele vai dirigir teu caminho. Ele dirige, Ele mostra. Foi isso que Moisés pediu. Me dá direção, Senhor. Deus deu direção. Me dá estratégia. Deus deu estratégia. Me dá descanso para guerrear as minhas guerras. Porque você já pensou você guerrear as tuas guerras? Se o outro está nervoso, você vai também no mesmo nervo? O que vai virar? É a mesma coisa de pegar uma gasolina e tacar fósforo. Deus, Ele quer paz para você. Quando você tem a presença dEle, você tem paz. Aonde você entra, você leva paz. Aonde você passa, você leva paz. As pessoas perguntam assim: mas por que você é diferente? O que você tem diferente? Eu tenho a presença de Deus. Eu tenho a presença dEle. É a presença dEle que me traz paz. É a presença dEle que me dá a direção. É a presença dEle que me dá estratégia nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Se você não tiver a presença dEle nesses dias, você não vence. Porque, queridos, se com Ele está difícil, sem Ele é impossível viver. Nós estamos vivendo Setembro Amarelo. E você tem visto quantas
tem subido o índice de suicídios. As pessoas não querem morrer, mas elas se matam porque ela acha que vai dar um alívio. Eu vou ter paz. O único alívio que nós encontramos é em Cristo. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Eu quero convidar você nessa tarde para esse lugar de descanso. Porque Deus me disse, ministrou muito ao meu coração hoje isso. Silmara, descansa. Descansa, porque às vezes você quer fazer tanto, você quer agir tanto, você quer fazer, você quer correr, você quer socorrer. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Vai para os braços dele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ó, querido, é nos braços dele que você encontra descanso. Você não vai encontrar descanso em lugar nenhum, a não ser na presença dele. Eu convido você a se colocar em pé.